Olá, tudo bem? Me chamo Paulo. Vamos aprender um pouco de anatomia? Vamos nessa! O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as principais veias sistêmicas do nosso corpo. Antes de começarmos, precisamos saber uma diferença importantíssima entre as artérias e as veias. Nesse nosso esqueminha aí na tela, percebemos que as artérias se ramificam a partir de artérias maiores, representada pela setinha vermelha. Já as veias confluem para as veias maiores, representada pela nossa setinha azul. Sabendo disso, vamos conhecer as três veias sistêmicas principais que retornam o sangue desoxigenado para o coração no átrio direito e suas respectivas regiões drenadas. Nossa primeira é o seio coronário. Ele recebe sangue das veias cardíacas que drenam os capilares do coração. Precisamos saber também que o seio coronário é uma coleção de veias que coletam o sangue originário do miocárdio do coração. Possui um amplo canal venoso, para o qual três veias o drenam: veia cardíaca magna, veia interventricular posterior e veia cardíaca parva. Suas regiões drenadas são todos os tecidos do coração. Percebe a importância do seio coronário? Vamos para a segunda veia. Veia cava superior. Ela recebe sangue de outras veias que drenam os capilares provenientes dos tecidos superiores ao diafragma, exceto os alvéolos dos pulmões, não vai esquecer. Começa posterior à primeira cartilagem costal direita por meio da união das veias braquiocefálicas direita e esquerda e termina ao nível da terceira cartilagem costal direita, onde entra no átrio direito. É importante para sabermos a localização dela. Suas regiões drenadas são a cabeça, pescoço, membros superiores e tórax. Vamos ver isso logo à frente. Nossa terceira veia é a veia cava inferior. É a nossa maior veia do corpo. Ela começa anterior à quinta vértebra lombar, por meio da união das veias ilíacas comuns, indo até a parte inferior do átrio direito. Suas regiões drenadas são abdômen, pelve e membros inferiores. E vem cá, uma curiosidade sobre ela. A veia cava inferior é comprimida durante os estágios finais da gravidez, pelo útero em crescimento, causando forte edema e veias varicosas temporárias. São as famosas varizes. Mas vamos lá. Nós vamos dividir nossa aula em 5 partes. Primeira parte vai ser as veias da cabeça e do pescoço. Segunda parte, veias dos membros superiores. Terceira parte, veias do tórax. Quarta parte, veias do abdômen e da pelve. E na nossa quinta parte, veias dos membros inferiores. Vamos nessa? Prometo que vai ser tranquilo. Veias da cabeça e pescoço. Precisamos saber que a maior parte do sangue que drena da cabeça passa para 3 pares de veias: as veias jugular interna, jugular externa e vertebral. Já vou falar um pouco mais sobre cada uma delas. No encéfalo, todas as veias drenam para os seios da dura mater e, em seguida, para as veias jugulares internas. Esses seios são canais venosos, revestidos por endotélio entre duas lâminas da parte encefálica da dura mater. Vamos falar sobre cada um deles agora? Venha aqui para essa imagem. O seio sagital superior, com direção anteroposterior, percorre superiormente a foice do cérebro, desembocando na confluência dos seios. Ele vai drenar as regiões da cavidade nasal, as faces medial, lateral e superior do cérebro, ossos do crânio e as meninges. O seio sagital inferior, com sentido anteroposterior, percorre a margem livre da foice do cérebro, desembocando no seio reto. Ele vai drenar as regiões das faces mediais do cérebro e o diencéfalo. O seio reto localiza-se entre a foice do cérebro e o tentório do cerebelo. Desemboca na confluência dos seios. Este seio vai drenar as faces medial e inferior do cérebro e cerebelo. O seio cavernoso localiza-se ao lado da cela turca. Drena para os seios petrosos superior e inferior. Esses seios são únicos, porque possuem vasos sanguíneos e nervos importantes que passam por eles no seu trajeto para a órbita e face, como o nervo óculo-motor,
o nervo troclear e os ramos oftálmico e maxilar do nervo trigêmeo, bem como as artérias carótidas internas. Mas esse é para outro assunto. Estes seios vão drenar as regiões das órbitas, das cavidades nasais, regiões frontais do cérebro e a parte superior do tronco encefálico. Vamos agora dar uma passadinha pelas veias jugulares internas e as veias jugulares externas. As jugulares internas, elas começam na base do crânio, vão descendo e se anastomosam com as veias subclávicas, para formarem as veias braquiocefálicas profundas e ligeiramente laterais às articulações externo-claviculares. Como vimos anteriormente, ela pega todo o sangue drenado proveniente do encéfalo depois dos cheios da dura mater. Por esse motivo, ela drena as regiões do encéfalo, das meninges, dos ossos do crânio, dos músculos e do tecido da face e pescoço. As veias jugulares externas, elas começam nas glândulas parótidas, próximas do ângulo da mandíbula. Elas cruzam os músculos esternocleidomastóideos, que fica bem no nosso pescoço, e terminam em um ponto na parte média das clavículas, onde desembocam nas veias subclávicas. E só uma curiosidade para vocês, elas se tornam muito proeminentes ao lado do pescoço quando a pressão venosa aumenta, por exemplo, durante uma tosse ou esforço intenso, ou um caso de insuficiência cardíaca. Elas vão drenar a região do couro cabeludo, a pele da cabeça e pescoço. Para finalizarmos cabeça e pescoço, vamos dar uma olhadinha na veia vertebral. Ela passa por forames transversários sucessivos das primeiras 6 vértebras cervicais e emergem a partir dos forames da 6ª vértebra cervical para entrar nas veias braquiocefálicas, na raiz do pescoço. Elas vão drenar as vértebras cervicais, parte cervical da medula espinhal e meninges, e também alguns músculos profundos no pescoço. Veias dos membros superiores. Essas veias podem ser divididas em veias profundas e veias superficiais. As veias superficiais são localizadas logo abaixo da pele, se anastomosam com as profundas e são mais calibrosas. As veias profundas acompanham as artérias e geralmente possuem o mesmo nome que elas. Vamos dar uma olhada geral nelas? Nossa primeira veia é as veias digitais dorsais. Elas passam ao longo dos dedos das mãos. A próxima, arco venoso dorsal. E a próxima, veia cefálica. Essas 3 drenam tegumento e músculos superficiais da face lateral do membro superior. Veia basílica. Drenam tegumento e músculos superficiais da face medial do membro superior. É nelas que coletamos sangue. Veias acompanhantes da artéria ulnar. Drenam músculos, ossos e pele da mão e antebraço. Veia intermediária do antebraço. Drenam tegumento e músculos superficiais da palma e face anterior do membro superior. Veias acompanhantes da artéria radial. Drenam músculos e ossos da parte lateral da mão e antebraço. Veia intermediária do cotovelo. Local em que as veias basílicas se unem às cefálicas. Veias acompanhantes da artéria braquial. Drenam músculos e ossos do cotovelo e regiões braquiais. Veia basílica penetrando a face profunda para se unir às veias acompanhantes da artéria braquial para formar a veia axilar, que ela drena pele, músculos, osso do braço, axila, ombro e parede superolateral do tórax. Veia cefálica. Veias acompanhantes da artéria braquial profunda. E em seguida, a veia subclávia. É a continuação da axilar e em um procedimento chamado instalação do catéter venoso central, em que administra-se nutrientes e medicações. Em seguida, nós vamos para a veia jugular interna, que irá desembocar na nossa querida veia cava superior. Veias do tórax. Embora o tórax seja drenado por algumas partes pelas veias braquiocefálicas, ele possui um sistema de veias chamado sistema ázigo. O sistema é composto pelas veias ázigo, hemiázigo e hemiázigo acessória. Essas veias vão drenar partes diferentes da parede torácica. Por exemplo, o ázigo vai drenar o lado direito da parede torácica. O hemiázigo vai drenar o lado esquerdo da parte inferior da parede torácica. Já a hemiázigo acessória vai drenar o lado esquerdo da parte superior da parede torácica e as vísceras. Veias do abdômen e da pelve. O sangue proveniente das vísceras pélvicas e abdominais retorna pela veia cava inferior.
Ela é formada pela junção das veias ilíacas comuns. Este sangue não recebe as veias diretamente dos órgãos. Esses órgãos têm uma veia em comum de drenagem, chamada veia porta do fígado, que leva o sangue até o fígado processa o sangue, que será despejado na veia hepática e desembocará na veia cava inferior. Veias dos membros inferiores. Assim como nos membros superiores, o sangue é drenado por veias superficiais e profundas, seguindo o mesmo conceito já abordado. Começaremos pelo arco venoso dorsal do pé, que são formados pelas veias digitais dorsais, em que coletam o sangue dos dedos dos pés. Em seguida, se unem em pares para formar as veias metatarsais dorsais. Subindo mais um pouco, encontraremos a veia safena magna, a veia mais longa do corpo e uma das mais importantes clinicamente falando. Essas veias estão mais provavelmente sujeitas a varicosidades, por terem que suportar uma coluna longa de sangue que o músculo esquelético não consegue suportar. Mais em cima vemos a veia safena parva. Ela começa lateral dos arcos venosos dorsais do pé e passa posteriormente ao maléolo lateral da fíbula. Mais em cima vemos as veias comitantes das artérias, tibiais posterior e inferior. A veia poplítea, que é a união das veias tibiais anterior e posterior, seu ponto de encontro. Vemos as veias ilíacas formando a veia cava inferior e trazendo todo esse sangue de volta ao coração. E aí, gostou? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!